A paz do Senhor Jesus, pastor Adenilson Berto, irmã Silvana, aleluia, a paz do Senhor Jesus também, para as ovelhas que o Senhor tem colocado na responsabilidade do pastor Adenilson, a paz do Senhor Jesus para todos que estão ao alcance desse testemunho, aleluia. E que o Senhor possa, aleluia, estar nos alcançando a cada dia com essa graça, essa misericórdia, oh, aleluia, da parte dele. Meus amados irmãos, eu me chamo Eliane Cristina, pastor Adenilson Berto, a gente já se conhece por e-mail, pelo canal, nos falamos poucos, mas o pouco que a gente se fala é o suficiente para Deus estar confirmando a obra, a presença, aleluia, e a misericórdia dele em nossa vida. Eu sou do Rio de Janeiro, São Gonçalo, e eu gostaria de contar um testemunho sobre finanças. Eu tenho aprendido, eu e meu esposo, com o pastor Adenilson, né? Através dele, o Senhor tem nos ensinado, o tanto que ele tem ministrado, ele ministra sobre finanças, sobre empréstimos. E eu gostaria de contar um pequeno testemunho para os irmãos. É claro que a minha vida não se resume só nessa área, tem muitas outras coisas, mas nesse testemunho, o foco também, principalmente, é as finanças. Eu e meu esposo, nós nunca fomos organizados financeiramente, né? Como todos e muitos irmãos, assim, desorganizados, fazendo muitos empréstimos. A nossa vida era viver de empréstimo. E aí, quando foi em 2016, vou voltar só, vou além só um pouquinho, vou acelerar um pouquinho. Em 2020, em março de 2020, quando começou a pandemia no Brasil, o Senhor nos trouxe a oportunidade de nos consertar com Ele. Nos trouxe essa doutrina e começou um período assim de mudança. Você imagina uma casa sendo reformada, você imagina você fazendo obra na sua casa. Para quem já fez obra, né, a maioria dos irmãos, eu creio, sabe como é isso. Quando você está de mudança de alguma coisa, você sabe como é isso, os irmãos sabem. Mexe com tudo. E aí o Senhor nos trouxe a oportunidade de sã doutrina, de conserto, de arrependimento, em março de 2020. Foi um processo doloroso, ainda estamos em processo, é verdade, mas como o pastor Adenilson sempre fala, que o fim das coisas é melhor do que o começo. E foi um 2020 com muito choro, confissão de pecado, muita transformação, muita renúncia, e o Senhor tratando, e o Senhor nos alcançando por graça e misericórdia. E por que eu falo isso? Porque em 2016, quando meu esposo se aposentou, ele recebeu o fundo de garantia dele. E para os irmãos entenderem, em 2016, até então, até 2020, e principalmente quando conhecemos o canal do pastor Adenilson, nós não éramos fiéis ao Senhor nos dízimos e a oferta muito menos. E aí, em 2016, quando ele recebeu, foi R$ 26.600 de fundo de garantia. E simplesmente fomos assim, omissos, erramos, nos arrependemos tanto, mas eu preciso contar isso para vocês. E nós erramos porque não dizimamos e nem ofertamos desse valor. E nós fomos correndo para comprar um carro, acelerados para comprar um carro. Deus teve tanta misericórdia que até o carro que a gente comprou foi um carro que veio para nossa mão. Fomos os terceiros, né, na verdade, donos. E um carro assim que nunca nos deu trabalho, nunca nos deu gasto. Um carro abençoado.
e compramos em particular, e o valor do carro era 25 mil. E era 26 mil, se eu não me engano. 26 mil. E aí pedimos desconto, o dono fez por 25 mil. E o outro restante do dinheiro, pagamos uma dívida que meu marido tinha na Caixa Econômica. E foi isso. Não ficamos assim, não dizimamos e nem ofertamos. Foi para pagar umas dívidas que ele tinha. E os 25 mil foi exatamente para comprar o carro. E aí passou-se 5 anos. E quando chegou em 2020, em março, que nós começamos a nos consertar com o Senhor, nos arrepender, e aí o Espírito Santo, aleluia, ele começa a trazer à tua memória aquilo que é necessário você confessar, aquilo que é necessário você se arrepender, se consertar. E uma das coisas que o Espírito Santo, aleluia, trouxe para a nossa vida foi a lembrança desse episódio. E falávamos, Senhor, nos arrependemos porque esse valor que recebemos tal ano, não dizimamos, não ofertamos, e é um arrependimento. E toda vez, Senhor, que o Senhor nos trouxe a oportunidade, nós queremos dizimar esse valor que nós furtamos e roubamos do Senhor em 2016. E aí, passou-se o tempo e muita dívida, nome sujo, nome comprometido, e aquilo nos inquietando muito. Nosso nome ainda está restrito, mas o Senhor teve tanta misericórdia que nós estamos conseguindo assim eliminar as dívidas menores. Dívidas menores nós estamos conseguindo, tem algumas outras um pouco mais altas, com juros mais altos, e são muitos anos para pagar. E temos aguardado no Senhor, mas temos eliminado, o Senhor tem dado essa graça de eliminar muitas dívidas. E acontece que, quando foi esse ano, como eu comecei esse áudio falando no começo, sempre fomos desorganizados financeiramente. E sempre ouvindo o pastor ministrar sobre finanças. E aí é uma área assim bem delicada e ao mesmo tempo difícil, que você precisa de se dispor em confiar, em ter fé, em abrir mão daquilo que te dá um certo conforto. E sempre comprometidos com cartão de crédito. E havia um cartão de crédito do meu irmão que estávamos comprometidos. E o que acontece? Fiquei bem endividada com esse cartão. Porém, o nosso carro, por fim, estava mais com meu irmão do que comigo, do que com a gente. E aí chamei ele e falei, olha, eu não tenho, por conta de empréstimos que meu marido ainda tem, da sua aposentadoria, o salário dele não vem por completo em sua mão. Então, erramos, pecamos, quero te pedir perdão, eu falando para o meu irmão, quero te pedir perdão, mas eu não tenho como pagar essa dívida. Era uma dívida alta de um cartão de crédito dele e que chegava a mais de 6 mil reais para liquidar tudo. E eu falei com ele, o jeito é vender o carro. É vender o carro e eu pago a sua dívida. E te dou um valor para te abençoar. Enfim, o que acontece? Também fiz a proposta do meu irmão comprar o meu carro. Porém, ele não entendeu essa proposta e não quis. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sempre orando em relação a esse carro, porque já estávamos assim, já dispostos a abrir mão. Porque o que a gente quer é ficar certo diante do Senhor, é nos consertar, eliminar tudo aquilo, aleluia, que nós entendemos que é impedimento de entrarmos no céu. E o que acontece? Chegou o tempo e nós vendemos o carro. Meu irmão prontamente aceitou que vendêssemos o carro para que liquidasse a dívida dele e para que o restante do valor fizéssemos alguma coisa, né? E principalmente o que estava em pauta era dizimar e ofertar daquele valor de 2016 que não havíamos dado. É claro que não iríamos conseguir vender o carro pelo valor que nós compramos.
E foi exatamente o que aconteceu. Não vendemos o carro no valor que nós compramos. E vendemos o carro, vendemos até rápido o carro. E nesse meio tempo, meu irmão até abriu mão. Ele não quis que pagasse a dívida dele, mas ele quis o valor em mãos. E aí foi uma responsabilidade dele, porque na verdade nós vendemos o carro para liquidar uma dívida que havíamos adquirido com o nome dele. Mas ele optou por não pagar e ficar com o valor. E aí desse valor, que foi 22.500, tinha uma multa que até não foi feita por mim, foi até feita por uma sobrinha minha. E aí o rapaz, ele pagou a metade da multa e eu a metade da multa. Então ficou o valor 22.400. Porém, nós demos o dízimo e a oferta desse valor de 2016. E aí eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estarmos dizimando e ofertando a casa do Senhor. Então veio um ministério em nossa mente, foi o pastor Adenilson, que nós dizimamos o valor desse carro, também uma oferta, e a metade da outra oferta nós demos em outro ministério. E eu quero, assim, compartilhar isso com os irmãos, porque a nossa vida financeira também faz parte, hoje nós entendemos isso, faz parte do processo de entrar no céu. E eu tenho clamado por graça e misericórdia ao nosso Deus, porque ainda há dívidas, pendências, mas nós queremos acertar, o Senhor conhece o nosso coração. Hoje, meu marido está fora do mercado de trabalho, nós temos a aposentadoria que ele recebe para a glória do Todo-Poderoso. Estamos libertos de cartão de crédito. Hoje não temos, graças a Deus, nem nosso, nem de terceiros. Não queremos, graças a Deus. E eu, com isso, eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Porque quando Deus começa uma obra de trabalhar, de restaurar, de mudar, depende muito mais da nossa posição e disposição de renunciar e de estar disposto para que Ele coloque tudo em ordem. É um processo doloroso, irmãos, vocês sabem como é. É um processo doloroso, é um processo que você chora, mas lá no livro de Hebreus, me perdoe, eu não me recordo agora o capítulo nem o versículo, vai dizer que se nós aceitarmos a correção do Senhor, Ele nos tem como filhos. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E o que eu quero é que o Senhor venha nos dar força e ânimo para que a gente suporte a correção dele para a nossa vida. Para que a gente a cada dia se revista da graça multiplicada e a paz multiplicada do Senhor sobre nós. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos, pastor Adenilson, esse ministério. E quando o pastor comentou sobre o salão, de alugar, de a igreja para passar para o salão, o meu coração assim está cheio de alegria, aleluia, pelo confirmar de Deus, do chamar de Deus na vida do pastor, da sua família, da sua esposa. E eu glorifico a Deus. Que o Senhor possa estar abençoando e confirmando os passos do pastor Adenilson, seu ministério, seu chamado, sua esposa, seus filhos, sua mãe, sua sogra, cada ovelha que tem Deus colocado na vida do pastor para que ele cuide. Vamos honrar o pastor, vamos glorificar a Deus pela vida do pastor e cada ensino, cada palavra, como somos abençoados pela vida do pastor. Aleluia, por Deus usar ele nesse canal e por cada palavra ministrada, cada oração. Também somos abençoados por cada testemunho que já ouvimos nesse canal. É algo assim que nos edifica muito e percebemos que as mesmas lutas, né? É claro, às vezes em proporção diferente, os servos do Senhor têm vivido.
aleluia, nos 4 cantos da terra. Se quisermos entrar no céu, a porta é estreita e eu tenho pedido ao Senhor, aleluia, para o Senhor anda raio subqueminácia, o manto de comanácia, que o Senhor venha confirmar os nossos passos para agradá-lo, aleluia, para servi-lo, para que na canto nigassé, anagasubiou, anassé, que o Senhor venha naquele dia, nós venhamos a ouvir, aleluia, o nosso nome ser falado, pois está no livro da vida. Deus possa abençoar a vida dos irmãos, cada um, aleluia, em suas lutas, em suas provas, em suas expectativas, aleluia. Vale a pena renunciar? Vale. Vai chorar, vai doer, vai doer, vai doer. Em todo o processo, porque quando Deus começou esse processo, não foi só as finanças, foi num todo da nossa vida. Mas exaltado seja aquele que vive e reina para todo sempre, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar com o pastor Adenilson Berto, a sua esposa e todos os irmãos que porventura podem vir a ter acesso a esse testemunho. Tá bom, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.